Desde que eu me lembro, que eu comece a me lembrar de alguma parte da minha vida, eu lembro de ter literatura. A minha família é uma família de contadores de histórias. Isso acabou influenciando o meu interesse por literatura. Sempre quis mais ser autor do que leitor. Eu lia dicionário, lia o dicionário, ficava lendo o dicionário, ficava lendo a enciclopédia, né? Principalmente a Êxtos eu adorava, porque era de ciência e tecnologia, então era um negócio que para uma criança tem um tanto de fábula até, né? Aquilo ali era já literatura para mim em alguma medida. Meus pais sempre leram muito, né? Então, e antes mesmo de eu aprender a ler, eles liam para mim. Né? Então, liam desde quadrinhos, todas as revistinhas de quadrinhos que eles me compravam, como também literatura. Me lembro da minha avó e da minha mãe se intercalarem me lendo Monteiro Lobato. Né? E aí eu me lembro que o primeiro livro do Monteiro Lobato que elas me leram foi As Reinações de Naidezinho. Eu tinha horror ao coitado do Monteiro Lobato, horror. Tenho memória de uma coleção que tinha da Disney, que a Disney refez contos de fadas e, enfim, aquelas histórias mesmo que eram deles, da Disney, que eram os livrinhos coloridos e vinham numa caixinha com fitinhas coloridas e aí você podia ler a história e ouvir a fitinha ao mesmo tempo, né? Que era muito da minha geração ali. Os meus irmãos tinham um disquinho colorido também da Disney LP. Quando eu ainda não lia, eles me deram, na minha época tinha, não sei se hoje ainda tem, uma série de disquinhos coloridos que contavam histórias. Nós éramos muitos irmãos, tinha muita gente em casa, então tinha uns armários e a gente se trancava no armário, com os livros inclusive. E lia muita revista em quadrinhos também, né? Muito gibi. Gostava muito dos títulos da Disney, né? Eu me lembro o Almanac Disney, tinha do Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey. E tinha um que, eu não vou me lembrar agora o nome, que era uma revista bem maior que as outras, que era a que eu gostava mais porque demorava mais para acabar, né? Eu sou de 60, a nossa vida naquela época, diferente de hoje em dia, era uma vida muito fora, né? Então nós vivíamos muito na casa das pessoas em volta da gente. Morava numa praça, onde era uma praça redonda, e eram 8 casas, e cada casa era uma história. Então tinha a casa de 2 senhoras que tinham adotado uma moça, que é minha amiga até hoje, e elas liam muito pra gente. E lá tinha uma imensa biblioteca, onde a gente tinha acesso a essa biblioteca desde criança, e era muito incentivado. Então eu acho que esse outro lado também das nossas vidas naquela década era muito legal, a parte da literatura, porque fora das nossas casas era muito incentivado, né? A televisão não era o que era também, né? Tem esse outro lado. Você não tinha tantas fugas, né, de atenção, né? A primeira escola que eu frequentei, da primeira até a 5ª série, foi uma escola que chamava Escola Rio Branco, em Porto Alegre, né? Que era uma escola pública, estadual. Eu tive sorte de ter uma ótima professora, assim, a minha primeira professora do primeiro ano, a professora Eda, me lembro até hoje, né? Fiquei muito emocionado, porque quando eu lancei o meu primeiro livro, ela foi no lançamento. Foi a professora que me ensinou a ler e escrever, né? Então, foi fundamental. Ela soube despertar assim, interesse, antes de tudo, pela língua. Até hoje, eu me lembro da cartilha em que eu estudei, né, em que eu aprendi a ler. Era uma cartilha que contava uma história toda, então era algo que envolvia também, né, a gente. Ela sabia amplificar isso também. Estávamos já indo para uma época, né, 64, 66, 67, 68, uma ditadura bem forte dentro dos processos das escolas, né? Você tinha vinha o prato feito, como é que ali tinha que ser, como é que a gente tinha que se comportar, o que a gente podia ler. O aluno era mantido meio bobocão, né? Assim, era não era incentivado que você lesse na escola. Na primeira série do primeiro grau, né? Me lembro que eu fui pedir em casa para me comprarem, que tinham pedido na escola,
um dicionário, né? Eu me lembro que meu avô, em vez de comprar um dicionário pequeno, né, como seria natural, me trouxe um Aurélio gigante e eu levava para a escola esse Aurélio, né? Ele fez uma dedicatória toda belíssima, que eu tenho até hoje, né? Uma dedicatória que, na verdade, não era, imagina, para uma criança de 7 anos, né? Era uma dedicatória já com citações de filósofos, coisas, pensando, na verdade, estava falando comigo hoje, não com aquela criança que eu era, né? Então eu lia muita coisa em casa mesmo. E o que não tinha em casa, porque eu me lembro que uma época eu fiquei viciada naquela coleção Vagalume da Ática, e essa não tinha em casa. Então o que eles ainda não me compravam, né, eu acabava pegando na biblioteca. E aí pegava na biblioteca do colégio, que era a biblioteca que eu mais frequentava. A partir da 6ª série eu fui para uma escola, para um colégio que se chama Colégio Anchieta, que é um colégio jesuíta, né, em Porto Alegre. E aí sim tinha uma biblioteca muito boa, né, tinha uma biblioteca excelente, era grande a biblioteca, tinha uma seção muito grande de literatura, mas antes tinha uma seção de ciência também muito boa, eu lia muita coisa de ciência. Talvez tenha sido na 7ª e na 8ª série, né, eu acho, tentando me lembrar aqui, a gente tinha uma experiência que me parecia muito boa, que era assim, a gente tinha uma espécie de cofre, um armário, em que cada aluno levava livros para lá. Eu acho que tinha uma lista de livros que os alunos tinham que se dividir e comprar, né? A gente comprava, levava para lá, né? E eram clássicos da literatura, né? Então, ficavam lá dentro, clássicos não só brasileiros, né? Eu acho que isso era interessante também. Esse armário era aberto no dia da sala de aula e a gente ia lá, ficava fuçando nesses livros e aí cada um levava para casa um e aí tinha um período, não vou me lembrar exatamente se era um mês que a gente tinha, levava para casa, aí lia esse livro, fazia uma espécie de resenha, né? Fazia um resumo do livro, levava para a sala de aula e a gente expunha, discutia o que gostou, o que não gostou, né? Contava a história, o professor ajudava a contextualizar o livro. Então, ali foi fundamental, porque, na verdade, a gente começava um pouco a experiência com literatura mesmo, não era uma experiência imposta, né? Era uma experiência que tinha a possibilidade de escolha, assim, o que me interessava, né? Conversar com o professor, perguntar, esse livro aqui, Madame Bovary, por exemplo, a primeira vez que eu li foi desse armário. Crime e Castigo, por exemplo, é outro livro que eu li lá pela primeira vez. O que é esse livro? Né? Do que ele trata? O professor falava, etc. Me interessou, vou levar. Quando eu comecei a entender o que era literatura e para que servia aquilo, e minimamente, né, e me encantei um pouco mais pela literatura, eu já estava no ensino médio, né, embora tivesse muito contato com livro em casa desde muito novo, eu acho que eu fui me encantar com Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, no primeiro ano do ensino médio. Minha turma se dividiu em grupos e fez uma encenação do Noite na Taverna, né? E aí eu levava para as viagens e levava para os meus amigos que já não estudavam mais comigo, que eram meus amigos do ensino fundamental, e aí a gente tinha ido cada um para uma escola. E aí eu levava para as viagens, e aí a galera ficava lendo assim à noite, então tinha uma coisa de adolescente ali, né? Silêncio, moços, acabai com essas cantilenas horríveis, não vedes que as mulheres já dormem ébrias, macilentas como defuntos. No segundo ano de segundo grau, nós éramos levados a escrever um livro. Então todos os alunos, cada aluno, escreveu um pequeno romance. Não teve nenhum aluno que passou, pelo menos na minha época, pelo Colégio Anchieta, que não tenha ele mesmo escrito um livro. O que dá uma aproximação à literatura e ao trabalho da literatura também, e à visão da literatura, que eu acho que é importantíssima, porque você não vê mais a literatura como algo completamente distanciado, o escritor como alguém que faz alguma coisa a que a gente não tem acesso, que é um pouco sagrada, sei lá o quê. Que é essa visão que às vezes existe, né? Fulano é um escritor, né? Mas não, era uma coisa que qualquer um de nós, no fim das contas, poderíamos ser. Meu encantamento com a literatura começa aí nessa fase conturbada, né? Eu percebi que eu conseguia me expressar bem pelas palavras quando eu escrevia. Percebi que era uma coisa muito sedutora. Não sedutora só
na relação com as meninas, mas sedutora com as pessoas, com os meus pais, com os meus tios, com os meus amigos. Nossa, olha como o João escreve bem, que bacana. Eu escrevia muito durante as aulas, assistindo a aula, e aí de repente a professora falava uma coisa e aquilo me dava uma ideia e eu ia escrevendo enquanto prestava atenção na aula. E depois voltava a anotar a lição, a fazer as outras coisas que tinham que ser feitas. Eu sempre gostei de escrever. Me lembro de sempre, uma das aulas que eu mais gostava era a aula de redação, né? Não porque eu tirasse 10, né? Porque eu gostava também de sempre experimentar. É curioso que eu também gostava, desde pequena eu gostava de experimentar. Me lembro, por exemplo, de uma redação que eu fiz. Isso eu estava na 3ª série, né? Eu tinha 9 anos. Uma redação em que se passava um jantar na casa de família e eu achei super engraçado dar o nome da empregada que vinha servir, porque era uma casa muito chique, né, que eu tinha imaginado, e aí vinha a empregada servir a família e a empregada se chamava Chuleta, né? Então, quando as pessoas chamavam a empregada, né, a família não sabia se queria passar a chuleta ou não, e a professora não achou tão interessante assim, né? Mas eu me lembro, então, sempre de gostar de escrever, de fazer essas redações, né? Tanto que eu comecei a fazer redações, eu fazia redações para as minhas colegas, né? Tinha colegas que não gostavam de escrever, aí eu fazia redação, né? Em troca de brigadeiro, né? Que lá a gente chama de negrinho. Imagina, eu me vendia por pouco, né? Por um brigadeiro. Eu acho que eu estudei num dos lugares mais privilegiados de São Paulo, que é um colégio público, ali na Heitor Penteado. Era uma escola modelo também, uma escola pública modelo. E tinha um diretor que era assim, apaixonado por literatura, apaixonado por cultura. E aí o mais incrível é minha irmã apronta na escola, vai expulsa da escola, e eu era como é que fala assim, a cuidadora da minha irmã, e eu fui junto com ela para um colégio que eu tinha horror, que é o Colégio Sion. E eu tive essa professora e que um dia ela chega e falando assim, você tem que ler Edgar Allan Poe, porque é aonde você tem que seguir. Ela falava assim, lê, que você não tinha que ler para depois fazer um resumo ou para você fazer uma prova. Não, era para você viver o livro. Imagina, eu lia existencialista. E aí ela vira e fala assim, não, você tem que ir para o mágico. Eu tinha a sensação que era muito mais para que eu entrasse naquela história e que eu entendesse o interno das histórias do Allan Poe, né? Que são super realistas, na verdade, né? Eu nunca vou esquecer essa passagem, porque ali eu me entendi. Eu lembro de um professor dessa época que era muito bom, muito bom. Eu me lembro só do sobrenome dele, curioso que eu não me lembro do primeiro nome, porque a gente chamava ele de Nicote, né? E ele era maravilhoso, né? Era um professor realmente muito bom. Eu me lembro que, assim, por exemplo, a primeira aula de literatura que a gente teve com ele no colégio, ele pediu que todo mundo fizesse uma lista dizendo que livros que estava lendo e que livros tinha lido na vida, porque ele já tinha imaginado que talvez tivesse gente que no momento não estivesse lendo alguma coisa, né? E aí ele comentava a partir das leituras que as pessoas estavam fazendo, né? Então ele tentava montar a aula a partir de leituras que meio que interessassem a turma. Nunca vou esquecer ele dando Gregório de Matos pra gente, que aí ele em vez de simplesmente vir com aqueles esquemas, que eu me lembro que tinha outros professores de literatura, que claro, desses eu não lembro nem o nome, né? Mas eu me lembro, por exemplo, desses outros professores que chegavam já com um esquema, né? Gregório de Matos, barroco, né? Então, contradições. A gente tem contradições ali, etc. e tal, e ficava aquela coisa meio abstrata, né? O que o Nicote fazia? O Nicote pegava um poema do Gregório e nos mostrava. E ele sabia de cor, né? E ele dizia, olha só como começa, né? A voz correndo voo, braços sagrados, né? E ele diz, reparem, e assim ele ia todo o poema, e ele dizia, reparem como a pessoa, né, essa voz do poema, né, essa voz que fala, né, esse eu lírico, como ele se dirige a Cristo, né, e ele diz, para me receber está com os braços abertos, né, mas porque não pode me abraçar, eles estão pregados. Né, e aí ele diz, aqui, aí a gente percebia, ali é que estava isso que se falava, da contradição, né, dos opostos, etc. e tal. Então ele nos fazia ver isso no texto. Se você não presta muita atenção em como você está trabalhando, não tenta dosar a sistematização com contato com o texto, contato direto com o texto, e o contato com o texto um contato que seja livre também em alguma medida, né, em que você não tenha que necessariamente adequar aquele contato com o texto
há uma série de escaninhos que você vai colocando as coisas, né? Oh, isso aqui é romântico, isso aqui é um aspecto realista, isso aqui é etc, etc, etc. Né? Eu acho que tem um risco de você se perder no meio do caminho. Né? Então, eu acho que ali eu vi assim, quem continuava tendo interesse primário pela literatura, ou seja, pelo texto mesmo, né, não se perdia, conseguia sistematizar, né, eu acho que foi o meu caso, né, conseguia sistematizar um pouco esses conhecimentos sem perder o gosto. Mas eu vi uma série de alunos, colegas meus, que chegavam nesse momento simplesmente passavam para a sistematização. Né? Nem liam mais. Né? Eu me lembro de vários colegas que nem liam mais. Na verdade, eles ficavam lendo resumos e pegando informações com quem lia. Né? Fui fazer faculdade de jornalismo. Né? Eu venho de uma família de jornalistas, mãe jornalista, pai jornalista, né? Meu avô trabalhava em gráfica de jornal, né? Então eu venho assim de uma dinastia de jornalistas. Né? Na faculdade, que era muito ruim, aliás, a faculdade de jornalismo, né? Ela era um desastre, a gente fez na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? E aí, então, ou seja, justamente aquelas disciplinas mais técnicas de aprendizado de telejornalismo, radiojornalismo, etc. e tal, não eram boas, eram muito ruins. Mas tinha uma grande vantagem na URGS, porque nós tínhamos que cumprir, além das disciplinas obrigatórias, a gente poderia escolher qualquer uma disciplina que fosse oferecida em qualquer área da universidade. E aí eu me lembro de nós dois fazermos assim várias disciplinas, algumas ligadas à literatura, outras à história da arte. Né? Então, aí sim, aí eu me realizei. E aí eu fiz várias disciplinas ligadas à literatura, né? Ou cultura em geral. Né? Então, eu fiz História da Literatura Brasileira, fiz Literatura, não me matriculei, mas fiz também uma disciplina de criação literária. A Verônica, com quem eu sou casado até hoje, fazia essa disciplina. Eu ia junto com ela e ficava lá, escrevia, fazia, entregava trabalho, fazia trabalho junto com ela, etc. A gente entregava contos escritos em dupla. Geralmente, quem faz USP era, no mínimo, um bom aluno. Um aluno nota 8, mesmo nas letras, que é um curso mais fácil de você entrar. Ah, média é 5, beleza. Pô, média 5 vai ser tranquilo. Continuava pensando em surfar, e jogar bola, e tocar música. Aí eu tive a decepção de pegar um curso que dependia de toda uma metodologia da pesquisa científica, sem ter a disciplina, a metodologia da pesquisa científica. Eu não tinha ideia do que era bibliografia, de como estudar aquilo. Eu só fui me achar na faculdade no terceiro ano, quando comecei a entender, eu amadureci um pouco mais minha leitura, amadureci um pouco mais como pessoa e eu comecei a iniciação científica. Eu fiz a faculdade me arrastando na área de línguas, sonhando com ser escritor, e sem ter certeza se eu ia ser professor. Eu não imaginava que eu fosse virar professor. Eu dizia que fazia faculdade por prazer. Vinha ao mundo a passeio. Até que uma amiga minha me levou para assistir uma aula na licenciatura, já no 4º ano de faculdade. E a aula do professor Júlio Gropa, Psicologia da Educação. E eu fiquei absolutamente encantado por que aquele homem falava sobre literatura, sobre o ensino, na verdade sobre a vida, né? A forma como ele falava do papel do ensino para a vida humana e como ele trabalhava a literatura e a arte como pilares fundamentais para isso. E eu nunca me esqueço de uma das coisas que ele falou nessa aula que eu fui assistir dessa minha amiga, e que foi absolutamente marcante para mim, que foi a gente só ensina duas coisas para a criança, para os jovens: a ler e a escrever. A ler e a escrever com linguagens diferentes, então você tem a linguagem matemática, a linguagem da física, a linguagem da filosofia, com complexidades diferentes, né? Níveis de profundidade, de complexidade diferentes. Mas só a ler e a escrever. Quem vai pensar vai ser ele. Você vai instrumentalizar de certa forma, mas você tem que garantir que ele leia e escreva muito bem.
e que isso faça ele entender melhor o mundo, obviamente. Né? A ideia de ler o mundo, fazer com que as pessoas pudessem ler o mundo melhor, foi o que acabou me encantando para levar minha carreira para a vida docente. Terminei meu doutorado em 2006, 2007 entrei na FAAP como professor de História da Literatura Brasileira dentro do curso de História da Arte. Né? Então fiquei um bom tempo lá e desde 2012 eu sou professor de Teoria Literária na Unicamp. Eu me sinto muito privilegiado por poder dar aula hoje numa universidade como a Unicamp, né? Que nós temos alunos que são muito bons. Né? Eu acho que, comparando com experiências relatadas por colegas meus de outras universidades que dizem ter uma dificuldade muito grande de fazer com que os alunos tenham interesse pela literatura, isso eu não vejo no meu caso. Né? Eu vejo, pelo contrário, eu vejo alunos que chegam já com muitas vezes, sobretudo no curso de estudos literários, né, que é um dos cursos que nós temos lá dentro, chegam com uma bagagem de leitura muito grande. Então já é um diálogo que não tem que começar, né? Não tem que começar explicando os fundamentos da coisa. Né? Eu já posso começar um diálogo que já está a meio caminho. Na FAAP, a minha disciplina é modernismo brasileiro. Eu dou a parte de artes plásticas, né? Mas eu dou ela relacionada com a literatura da época, porque não tem como desvincular. Não tem como desvincular Tarsila do Amaral de Oswald de Andrade, Raul Bopp. Né? Como é que a gente vai falar de antropofagia, né, em Tarsila, mesmo que seja só uma antropofagia em Tarsila, se a gente não vai mencionar Raul Bopp e Oswald de Andrade. Né? Então, ou seja, a literatura sempre vem a reboque, né? Mesmo nas minhas aulas de História da Arte. Mas onde eu me dedico mais, e aí sim, a incluir a literatura, é nas minhas aulas de criação literária. Né, que eu coordeno um curso de criação literária na Academia Internacional de Cinema, e aí lá sim, né, nas oficinas em que eu ministro, eu trago muitos exemplos. Né, antes de propor um exercício, eu trago exemplos que para mim deixem mais claro aquilo com o qual se quer trabalhar, seja um ponto de vista, seja uma descrição de alguma coisa, né, seja como você vai construir um personagem, diálogo, etc. Como eu disse, acho que para mim foi muito importante ter as aulas lá com o Nicote, no colégio ainda, porque o que eu tento fazer é um pouco o que ele fazia com a gente, é mostrar como é que funciona o texto. Né? E se eles não se apaixonarem por esse funcionamento do texto, não tem o que fazer. Né? Mas a minha ideia é fazer com que eles se apaixonem por como é que funciona esse texto, como é que se estrutura isso. Né? E aí, a partir daí, fazer com que desperte neles talvez um gosto por ler aquilo de uma outra maneira, né? Ler aquilo com outros olhos. Né? Mas eu não obrigo ninguém a ler. Eu sou apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Tudo bem, eu preciso ganhar dinheiro, eu sei a obrigação, eu sou apaixonado por aquilo, eu gosto de falar daquilo e gosto de contar para as pessoas que literatura é bacana. Uma aula é quase como se fosse um organismo, né, vivo, tem algo que vai sendo criado ali, não só por você, mas na interação entre você e os alunos, né, que às vezes pode dar errado, né, às vezes você dá uma aula e você diz, hoje não decolou, né, esse organismo vivo não se criou ali, ele meio que é natimorto, né? Mas quando dá certo, eu acho que a coisa é muito boa, né? Então, às vezes, assim, tem muitas aulas que eu saio, pelo menos achando que eu sei mais do que eu sabia antes de dar aquela aula. Porque, na verdade, não sou só eu que estou dando aquela aula, né? Eu e os alunos estamos fazendo aquela aula. Eu me divirto tanto dando aula que, às vezes, eu espero que ninguém venha me cobrar para dar aula. Né? Olha, você se divertiu tanto que você vai ter que pagar a partir de agora para dar aula. Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. A literatura é, na verdade, não uma sucessão de tempos passados, mas é uma sucessão de tempos presentes. As
histórias são todas iguais, nós somos todos iguais, entre aspas, né? Por mais que nós sejamos individuais, nós somos humanos, então as histórias são muito parecidas. Literatura não está só nos livros, mas está dentro da gente.